Segundona boa. Boa pra ficar em casa, né, Sol? É, tá gostoso mesmo. Tá gostoso mesmo. Então não sai daí não, por favor. Se for sair, leva galocha. Nossa, leva mesmo. Ou também às vezes nem sai de casa. Pois é. Tarde gostosa, a gente ama esse momento de reencontro na segunda-feira, depois de um final de semana longe de cada um de vocês. Mas bora lá alimentar um pouquinho a nossa alma e alimentar o nosso coração. Muitas vezes nós recebemos aqui histórias de dor, histórias de decepção, tristeza. Deus está vendo tudo isso, está vendo a sua dor, está vendo seus problemas, está vendo a sua aflição, mas não desista não. Confie que o melhor está muito perto para acontecer. Às vezes a gente tem que passar por essa situação para quando olhar para trás, sair bem mais forte e não repetir as mesmas coisas, os mesmos erros. Osório Verde, o que tem no programa? Sol, o avião cai com 157 pessoas a bordo na Etiópia e hoje completa um mês sem o jornalista Ricardo Boixá. Começa a semana tirando as suas dúvidas ao vivo no programa. Tem prêmio para você no Face, um kit Ortovip para você cuidar muito bem dos seus dentes. Você vai curtir, marcar 2 amigos e compartilhar a fotinho e já participa. E também no Instagram, fácil demais, um kit Tracta para você ficar mais linda, no mais desse mês da mulher, né? Então você vai curtir, marcar 2 amigos e também já vai estar participando. Claro que você pode seguir a gente, conversar com a gente, tirar suas dúvidas, como eu falei, pelas redes sociais, ainda mais no programa de hoje, que é dia de dicas de saúde. Tosse, quem nunca teve, aquele reflexo natural do organismo para se livrar de alguma coisa que está incomodando, né, Luquinha? Mas e quando a tosse está tão presente o tempo todo no seu dia a dia que as pessoas acabam te conhecendo pela tosse? Já aconteceu isso contigo? Nossa, infinito. A gente estava comentando com o nosso entrevistado de hoje que do ano passado, de setembro até agora, era só tosse na redação, né? Cada um com a sua, Você já né? sabia quem estava tossindo. Pelo corredor você sabia, Ciclano está chegando. Exatamente. Agora, será que você consegue diferenciar os problemas pelo tipo de tosse? Por que as pessoas tossem? Como é que a gente cura essa tosse? Ou tem alguma coisa mais séria atrás disso tudo? Ele está aqui para nos orientar, já aprendi um monte com ele lá fora. Ele que é pneumologista, Dr. José Eduardo de Oliveira. Ei, doutor, Eduardo, chega muito obrigada. junto. Ele disse que conhece a tosse de todo mundo, né? O doutor disse que vai na igreja, né? Na missa ou no culto, não sei, doutor, na missa, né? Aí diz que pela tosse ele fala, isso daí é efizema, isso daí é alguma... Esse é fumante, esse daí está com efizema, esse está com gripe. Quer dizer, até o som da tosse, de repente, você consegue perceber. Mas antes da gente falar dos tipos de tosse, doutor, o que é a tosse? A tosse, você mesmo já disse na abertura do programa, ela é uma resposta a uma agressão que os alvéolos e o pulmão recebem. Uhum. Se recebe uma substância, como a fumaça do cigarro, ou pelo de animal, ou alguma outra substância, ele tem que colocar para fora. E aí vem o reflexo da tosse. E aí vem a tosse, Luquinha. Só mandar um beijo mais que especial para dona Lourdes, ela que sempre assistiu a gente. Ai, que linda. Uma pessoa querida, a vovó do nosso amigo André também. Está fazendo aniversário hoje. Quantos anos ela está fazendo, Igor? Você sabe de cabeça? 88 anos, uma princesa, viu? Deus te abençoe muito. A Marta Guimarães mandou uma perguntinha pelo WhatsApp. Olá, boa tarde. Meu nome é Marta. Aqui em casa, quem tossia muito era minha tia. Descobrimos que o motivo da tosse era uma reação causada por um hipertensivo. A minha dúvida é se nós não tivéssemos trocado a medicação dela, quais os problemas ela poderia vir a ter em decorrência desse excesso de tosse que ela tinha? Obrigada, minha linda. É sempre uma orientação, porque para qualquer diagnóstico e resposta 100% precisa, os médicos precisam fazer um exame, a tal da anamnese. Mas existem remédios, doutor, que podem provocar tosse, e no caso dessa nossa querida, se não tivessem dado? Existe sim, Solange, duas classes de medicamento para pressão alta, como a gente costuma dizer, são os beta-bloqueadores e os de final né, captopril, enalapril, podem causar tosse sim, lembrando um quadro de bronquite. E se você não suspender, aquele quadro vai perpetuar até que seja feita alguma retirada desses medicamentos. Agora, como ela sofria de hipertensão, tirar a medicação não poderia piorar o problema da hipertensão? Tem que ser sempre conversado com o médico assistente, no caso, pode ser o clínico, o nefrologista, o cardiologista, para trocar o antihipertensivo de outras classes. E tem outras classes que não
de medicamento para pressão alta que não causam tosse. Agora, você sabia que desodorante pode dar tosse? Só essa que eu aprendi com você, com o doutor, antes do programa começar, eu fiquei chocado mesmo, né? Então a gente quer ajudar você, que nem essa querida aqui, só comenta assim, ó, a Margarete de Campos do Jordão. Falou assim, ó, meu filho tosse muito, parece tosse de cachorro. A gente já ajuda você, viu, Margarete? Seu filho também pode continuar participando sim do programa com as suas dúvidas, mas agora a gente fica bem informado com as notícias da redação. E a Câmara dos Deputados deve instalar ainda esta semana a Comissão de Constituição e Justiça para começar a discutir a reforma da Previdência. Nós vamos saber os detalhes com a nossa linda repórter Daniela Lopes, que está na redação do Falando Nisso. Muito boa tarde, Dani. Boa tarde, Solange, Lucas e a todos que acompanham o Falando Nisso. Olha só, a proposta da reforma da Previdência foi enviada no mês passado e cabe agora à CCJ analisar se o texto está de acordo com a Constituição. A gente acompanha agora a reportagem de Valteno de Oliveira. Agora é para valer. As palavras são do presidente da Câmara, que prometeu para a próxima quarta-feira o início da tramitação da reforma da Previdência. O primeiro passo é instalar a Comissão de Constituição e Justiça. Os partidos poderão indicar seus representantes na CCJ a partir de segunda-feira, quando haverá uma reunião com Rodrigo Maia. Deputados, principalmente do Centrão, haviam criado uma resistência ao avanço da proposta na Câmara, à espera de um aceno do governo. O bloco de pequenas e médias bancadas pedia a liberação de recursos destinados a redutos eleitorais dos parlamentares, além das nomeações para cargos de terceiro escalão, que são regionais. Neste sábado, Jair Bolsonaro recebeu Rodrigo Maia no Palácio da Alvorada. Ele é peça-chave na articulação política para fazer a reforma andar, mas sozinho não consegue votos e levou ao presidente as cobranças dos líderes dos partidos. O Planalto já se comprometeu a liberar as emendas neste semestre e, a partir da semana que vem, vai receber os nomes indicados pelas bancadas para os cargos do governo. Mas há ainda outra pressão por parte dos deputados. Eles já avisaram que não vão analisar a proposta voltada aos setores público e privado, enquanto o governo não enviar ao Congresso o projeto que trata da aposentadoria dos militares. Pelo cronograma do Planalto, o projeto será entregue até o dia 20. Pois é, pelo tudo que parece que a aposentadoria vai ser igual para todo mundo. Não vai ter diferença para ninguém. Teto máximo será igual para todo mundo, pelo menos é o que se prevê. Dani, o Supremo Tribunal Federal vai definir na quarta-feira, dia 13, se cabe à Justiça Federal ou Eleitoral processar e julgar os crimes de corrupção e lavagem que têm como conexão os crimes eleitorais. Dani, está em jogo aí o esvaziamento, o fim da Lava Jato? Está sim, viu, Solange? Olha, o julgamento do dia 13 de março pode mudar os rumos das investigações de políticos envolvidos em corrupção no Brasil. O procurador e coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, explicou nas suas redes sociais o porquê disso acontecer. Confira. É importantíssimo que todo mundo fique de olho no julgamento que vai acontecer no dia 13 de março, agora, no Supremo Tribunal Federal, que pode anular os casos passados da Lava Jato e ainda por cima impedir novas investigações de corrupção. Veja o que aconteceu no caso do ex-presidente Temer. Existiu um inquérito que investigava o repasse pelo Odebrecht de coisa de 10 milhões de reais em propinas. E o ministro Edson Fachin mandou esse inquérito para a Justiça Eleitoral. E o que vai acontecer quando chegar lá? Quando chegar na Justiça Eleitoral, esse inquérito vai entrar numa estrutura que não é especializada em investigar crimes como corrupção e lavagem de dinheiro. Além disso, a Justiça Eleitoral, quando chega nas eleições, tem que parar tudo e dar prioridade para casos que impactam as eleições, por ordem de lei, por força de lei. Em terceiro lugar, lá na Justiça Eleitoral rodam promotores e juízes, não ficam estáveis lá promotores e juízes. E só para conhecer um caso desses, a pessoa demora meses, ou seja, se esses casos de corrupção forem para a Justiça Eleitoral, não vai funcionar. E por que o ministro Fachin mandou para a Justiça Eleitoral e não para a Justiça Federal, onde existem as forças-tarefas do caso Lava Jato? Ele fez isso porque ele obedeceu uma decisão da segunda turma do Supremo, a qual ele pertence, embora ele pense diferente, que os casos de corrupção tinham que ir para a Justiça Federal. Agora, no dia 13 de março, é o Supremo Tribunal Federal, no plenário, que vai decidir para onde que esse tipo de caso vai. E isso vai ser determinante sobre todos os nossos casos novos da Lava Jato, mas não só os novos, isso pode impactar também o passado. Por quê? Porque os casos da Lava Jato tramitaram na Justiça Federal. E se o Supremo entender que quando tem corrupção relacionada a crime eleitoral, tudo deve ir para a Justiça Eleitoral,
o que vai acontecer é que os advogados vão pipocar petições agora, pedindo anulação de tudo e juntando alguma prova de que o dinheiro não foi só para o bolso dos envolvidos, mas foi também para financiar caras campanhas eleitorais. Então, a minha sugestão é, vamos ficar de olho nesse julgamento que vai acontecer no dia 13 de março no Supremo. Um grande abraço. Um grande abraço, doutor Deltan. Eu sempre digo, eu tenho um ditado que eu penso assim, que quanto mais tentam esconder a verdade, mais evidente ela fica. A gente sabe quem são os culpados. Justiça Eleitoral não tem a mínima condição, na minha opinião, de julgar crime. Eleição é uma coisa. Corrupto, pessoas que desviam dinheiro, são criminosos. Não tem que estar com a Justiça Eleitoral. Que o STF repense muito a sua condição, viu, Luquinha? Perfeito. Só comentar agora sobre a chuva que vem caindo desde ontem, provocou muitos problemas em todo o estado, isolou várias cidades, deixou 8 mortos na Grande São Paulo. Até o rodízio de veículos, Sol, foi suspenso na capital. A gente tem imagens da rodovia Rio-Santos, que está bloqueada em uma faixa com o sistema Paris-Siga, no trecho em Caraguatatuba e São Sebastião. Já a rodovia dos Tamoios também foi interditada ontem, por volta das 11h30 da noite. Durante a madrugada houve queda de barreira, nós estamos vendo essas imagens aí dessa queda, desse local também. Conversar com a Dani então, se tem alguma previsão de liberação da estrada, porque imagens que eu tenho da Tamoios agora, a gente vê que ela está vazia. Isso mesmo, viu, Lucas? O trecho de serra continua interditado e realmente não há previsão para ser liberado aí o trecho de serra. A rodovia dos Tamoios não está totalmente interditada, então. A pessoa consegue ir pelo menos até Jambeiro, mas depois disso no trecho de serra não é mais possível passar, como você disse. Já teve queda de barreira em 2 locais ali no trecho de serra e não tem previsão justamente porque a chuva ainda não parou, continua chovendo, então por cuidado, né, por segurança, para garantir a segurança, a concessionária permanece com a via fechada nesse momento. Lembrando também que a rodovia Rio-Santos tem trechos bloqueados também por conta da chuva, deslizamento de terra, queda de barreira também por lá. Então, atenção, motorista, aqui no litoral está realmente difícil passar de uma cidade para outra, viu, Lucas? Na rodovia Presidente Dutra já não tem nenhum problema grave registrado agora nesse momento, mas também chove na maioria das cidades. Obrigado, Dani. Apenas 30 minutos de espera para o motorista que aguarda aí a travessia de balsa em São Sebastião e também em Ilhabela. O que a gente percebe, Sol, é que é um tempo instável e a gente já fala sobre o tempo, mas diversos pontos de São Paulo estão debaixo d'água até agora. Essas imagens que vocês estão vendo em casa são da estação de Mauá, que foi tomada pela chuva. Alagamentos são registrados em diversas cidades desde ontem à noite e vem mais água por aí, por isso muita atenção. Isso na nossa região também, em toda a região. A gente confere agora na previsão do tempo. Então, o tempo instável pela manhã, continua à tarde também, sem previsão de sol. Em Campos do Jordão, a previsão é de chuva forte agora à tarde, máxima de 20 graus. Em Jacareí, máxima de 26, Taubaté 27, Cachoeira Paulista 28, tudo com chuva forte também, viu, Sol? E com trovão. Não é diferente em Ubatuba, em Ilhabela, máximas de 28 graus. Tempo instável aqui também à tarde em São José dos Campos, uma máxima de 26. Vou destacar quarta-feira, a máxima chegar a 31 graus. E para esses próximos dias, o que vem? Sol pela manhã e chuva forte à tarde. Pois é, por falar no tempo, desculpa te interromper, Claro, Luquinha, estou acompanhando aqui as notícias, subiu para 12 o número de vítimas, de pessoas mortas pela chuva em São Paulo. Muito triste, né? A gente fala tanto que o país não tem problema com catástrofes naturais, como tem, né? Mas isso daí acaba sendo também, né, Sol? Muito cuidado, né? Bom, hoje completa um ano sem o perdão, eu errei aqui. Um mês sem o jornalista Boixá, e a gente comenta com vocês aí no próximo bloco. E segunda aqui no programa também, é dia de cuidar muito bem da saúde da nossa boca com o querido Dr. Sorriso. No nosso convívio social, no nosso trabalho, podemos observar alguém que tem mau hálito. O que pode estar causando isso? Daqui a pouquinho, no programa Falando Nisso, vou falar das causas e tratamento para o mau hálito. Eu já tô prevendo meu arrependimento e pra evitar